Olá, meu amigo e minha amiga empreendedora. Hoje eu vou te mostrar 3 passos para você vender mais e vender melhor com a ajuda do marketing digital. Especialmente se você já tem um negócio iniciado ou se você está iniciando um negócio com algum dinheiro para já investir no seu posicionamento digital. Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, todas essas são ferramentas excelentes e você tem que contar com elas. Mas tem uma ressalva. Se você está contando apenas com essas ferramentas e nenhuma outra, você está com um grande problema. Porque é como se você estivesse criando a sua casa própria em um terreno alugado. Todas essas ferramentas elas podem mudar alguma regra, podem mudar alguma categoria e o seu negócio simplesmente deixar de existir. Por exemplo, nas redes sociais, se você trabalha com lingerie, se você vende ingressos, por exemplo, todas essas categorias já foram bloqueadas em algum momento por essas redes sociais. O próprio Google mesmo já bloqueou, ele já bloqueou a venda de ingressos, ele já bloqueou assistências técnicas e todo tipo de assistência. Pode ser assistência de elevador, pode ser assistência de máquina de lavar, pode ser assistência de notebook, de celular, foi tudo bloqueado de uma hora para outra. Então, eu vou te mostrar os 3 passos que você precisa seguir para que você não caia nesse tipo de problema. Então, se você quer conhecer, vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Eu vou compartilhar minha tela. O primeiro passo é o seguinte, você precisa ter um site, porque ele vai ser a sua casa própria. Ele vai ser a sua casa própria no seu terreno, então você não vai ter dificuldade. Além disso, você não vai ter o problema de ter que seguir regras das redes sociais, né? Você vai montar as suas próprias regras, você pode colocar basicamente o que você quiser dentro do seu site. E o que um site... O site precisa ter muitas coisas positivas, mas tem 3 delas que são realmente fundamentais. O seu site precisa funcionar bem no celular, tá? Por quê? Porque mais de 70% dos acessos feitos hoje, eles são feitos através do celular. Então o Google valoriza demais sites que têm um bom desempenho no celular. O seu site ele precisa ter uma atualização com frequência, especialmente se os seus concorrentes também atualizam com frequência. O que eu vejo muito são sites que não são atualizados, entretanto, quando os concorrentes também não são, é menos pior, tá? É menos pior quando o seu site não é atualizado, os do concorrentes também não. Agora, se você está num segmento que as pessoas não atualizam com frequência e você passa a atualizar, o seu site com certeza vai começar a aparecer nas primeiras posições. Outro ponto importante de um site, ele precisa necessariamente ter um bom carregamento, a velocidade do site. A velocidade do site é muito importante, tá? Quanto mais rápido ele carregar, melhor. Você já viu como é chato, né? Quando você vai entrar no site, ele fica com aquela bolinha carregando. Então, esses são os 3 principais pontos que o seu site deve levar em consideração. Mobile, funcionar bem, atualização frequente e um bom carregamento em todos os dispositivos, né? Notebook, celular, tablet, ele tem que carregar legal. O segundo passo para você vender mais e vender melhor com a ajuda do marketing digital é o seguinte: Google Ads. Então percebe que a gente vai seguir uma estratégia aqui que é uma estratégia complementar. Você não vai fazer uma única coisa, porque toda vez que você faz uma única coisa, você está fragilizado. Qualquer coisa que acontecer nessa estratégia que você está seguindo vai impactar os seus negócios. Então é importante você seguir mais de uma estratégia. Então a gente montou um site, a gente vai fazer Google Ads. E o que é o Google Ads? Eu vou até mostrar aqui um exemplo. Vamos supor que a gente queira comprar cadeira de praia. Vamos ver aqui o que ele aparece pra gente. Anúncio. Isso daqui é um anúncio, obviamente. Esses daqui de cima também são, é do Google Shopping. E aqui embaixo já não é anúncio. Aqui embaixo já é SEO, tá? Mas a estratégia que a gente está falando aqui, que é o Google Ads, é justamente você aparecer nessa posição aqui, ó. Compre cadeira de praia. Percebe que quando a gente procura no Google, a gente está no momento de compra. Então é uma ferramenta realmente excelente. Tá? E o que uma campanha de Google Ads precisa ter? Infinitas coisas. Mas tem 3 principais que eu vou citar aqui. Você precisa fazer testes nos anúncios. Não adianta você criar um único anúncio e achar que aquele anúncio vai bombar. Então você tem que criar pelo menos 3 grupos de anúncios e aí dentro desses grupos você coloca anúncios. Pode ser para cada grupo, se você colocar uns 2 anúncios já é bem interessante. Por quê? Porque quando você coloca mais de um, o Google ele vê qual desses 2 anúncios é mais interessante e ele começa a exibir o que tem o melhor desempenho, tá?
O que a sua campanha de Google Ads pode ter também? Filtro por endereço ou cidade. Vamos supor que você tem um pet shop e o seu pet shop só atende determinada cidade. Do que adianta você anunciar para o Brasil inteiro? Nada, você só vai estar desperdiçando o seu dinheiro. Porque se você está anunciando aqui em São Paulo e aí uma pessoa lá da Bahia pesquisou e caiu no seu anúncio, ela vai entrar, vai gastar o clique, vai entrar no seu site e não vai conseguir consumir o serviço. Então, para ela é péssimo, para você é péssimo, para todo mundo é. Eu vejo muitas campanhas por aí que as pessoas não se atentam a fazer um filtro por endereço ou cidade. Aliás, o que é o filtro por endereço? Você consegue colocar um ponto na sua casa ou no seu negócio e colocar um raio. Então você faz um raio de 5, de 10 km em volta do seu endereço e o anúncio só vai aparecer dentro desse raio. Ajustes com frequência, o que é isso? A partir do momento que você cria uma campanha, você precisa estar de olho nas métricas. Então você precisa ver se aquele anúncio está performando bem, se aquele grupo de anúncio está legal ou não. Então é importante que você tenha o cuidado de sempre estar olhando e ajustando. Por exemplo, vamos imaginar que você venda cursos, você vende curso online. E aí você percebe que as pessoas estão entrando no seu site fazendo a busca curso gratuito de contabilidade. Então são pessoas que estão procurando curso gratuito, mas você não tem curso gratuito. Então é importante você fazer um ajuste na sua campanha para remover todas as pesquisas que tem a palavra gratuito antes, no meio ou depois da palavra-chave. Então os ajustes frequentes são muito importantes. Ajustes também no valor. Então de repente você está pagando R$5 no clique, é um valor alto para o Google, para alguns segmentos. Então, às vezes você está pagando R$5 enquanto você poderia estar pagando 90 centavos. Então é importante que você faça esses ajustes também na campanha. Dando sequência aqui na estratégia integrada que a gente está seguindo, lembrando que a gente está vendo aqui 3 passos para que você venda mais e venda melhor com a ajuda do marketing digital. É uma estratégia integrada, não é uma estratégia única, justamente para a gente não ficar fragilizado. E o terceiro passo que a gente vai seguir para que a gente tenha uma boa estratégia digital é o seguinte: produção de conteúdo. Produção de conteúdo é muito importante. Enquanto o Google Ads vai dar um resultado rápido para a gente, a produção de conteúdo ela tende a dar um resultado a longo prazo, porém ele é mais perene. A gente coloca entre aspas aí, é um resultado gratuito. Por que a gente coloca entre aspas? Porque você vai ter que disponibilizar o seu tempo fazendo essa produção de conteúdo, ou você vai ter que pagar para uma agência, para alguém fazer esse conteúdo. Então ele só é gratuito depois que ele já está ranqueando no Google. Então voltando aqui à cadeira de praia. Por exemplo, no Shopee aqui está aparecendo de forma gratuita, ele não pagou, entre aspas, para estar aqui, né? Que mais que a gente tem? Vamos descer um pouquinho. Isso daqui, conteúdo gratuito também, conteúdo de SEO, conteúdo orgânico, tá? Então, ele produziu algum artigo, produziu alguma coisa para estar aqui. Zoom também, que é uma excelente ferramenta, e assim por diante. E quando você vai na página 2, por exemplo, ainda tem anúncio aqui. Essa pessoa pagou para estar aqui. MZ for Design, provavelmente, né? Alibaba. Mas o que a gente está olhando nesse momento é isso daqui, para você aparecer de forma gratuita. Talvez até não tenha sido um bom exemplo, porque só está aparecendo os gigantes aqui, né? Uns players bem grandes, Carrefour, Leroy Merlin. Mas se você tem um negócio pequeno e você produz um bom conteúdo, você pode inclusive aparecer na frente desses grandes players. E o que uma produção de conteúdo precisa ter? Ela precisa ter um monte de coisa também, como eu digo, mas tem 3 que eu acredito que são fundamentais para que você tenha uma boa estratégia de produção de conteúdo. Você precisa considerar as etapas do funil. Deixa eu até ver se tem alguma coisa aqui. Você tem os conteúdos de topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil. O que são os conteúdos de topo de funil? São os conteúdos justamente aqui, voltado para quem está aprendendo, para quem está descobrindo, para quem está reconhecendo o problema. Quando eu dei o exemplo do curso de contabilidade, imagina que a pessoa ainda não sabe exatamente o que ela quer, não sabe exatamente o que está buscando. Então ela digita no Google como é que funciona a contabilidade, o que é a contabilidade, e aí ela cai no seu site. Ou seja, ele está ainda no reconhecimento do problema, ele não sabe que ainda tem. Depois os conteúdos de meio de funil
são os conteúdos onde a pessoa começa a considerar a solução. Ainda no exemplo da contabilidade, imagina que a pessoa que está considerando a solução, ela começa a pesquisar por preço de curso. Então ela já está considerando, já está ponderando, está montando uma tabela ali para ver qual curso que vale a pena, colocando os benefícios, colocando pontos negativos, pontos positivos, tentando fazer uma comparação de valores. Então ela já está considerando uma solução. E o conteúdo de fundo de funil é quando a pessoa já quer comprar. Então ela entra no seu site já com a decisão de compra. Então você precisa produzir conteúdos para todos esses tipos de pessoas. Então, quando a pessoa cair num topo de funil, você pode ter um artigo explicando o que é a contabilidade, qual que é a importância, você pode falar um pouco da história. Se eu não me engano, foi o Luca Pacioli que desenvolveu o sistema da contabilidade. Você pode contar um pouco da história desse contador. Conteúdos de meio de funil, você pode contar um pouco dos benefícios do seu curso. Então você mostra o que ele agregou para outras pessoas. Se o seu curso é novo, você ainda não tem um histórico, mas você pode contar sobre o seu histórico, a sua história, e falar como isso te ajudou. E conteúdos de fundo de funil já é levando a pessoa realmente para efetivar a compra, tá? Então, o segundo passo, o segundo conteúdo do terceiro passo é a frequência. É importante que você tenha uma frequência de postagem. Não adianta nada você postar hoje, aí você faz um próximo artigo daqui 7 dias, aí o próximo daqui a 20 dias, e depois 30. Percebe que vai subindo, descendo, não tem uma frequência. A frequência é assim, de 7 a 7 dias, todo dia, a cada 2 dias, segunda, quarta e sexta. Então é preciso que tenha um padrão. Por quê? A partir do momento que você tem um padrão, o Google reconhece esse padrão e começa a te ranquear também de uma forma melhor. Por quê? Porque ele entende que você está preocupado com o seu usuário e você posta com frequência. Você não é aquela pessoa desorganizada, perdida, que fica postando de qualquer forma, né? E relevância. Não adianta nada você postar conteúdo por postar. Se for postar conteúdo por postar, é melhor não postar. Por quê? Porque quando você posta sem planejamento, sem olhar para as etapas do funil, você pode produzir alguns conteúdos que não são interessantes e começar a trazer pessoas para o seu site que não são as pessoas que realmente querem comprar. Isso vai atrapalhar, inclusive, na sua campanha de Google Ads. Por quê? Porque na campanha de Google Ads, você consegue linkar todo mundo que entrou no seu site nos últimos 15 dias, por exemplo. Aí qual que é a vantagem de você fazer uma campanha para essas pessoas que não são o seu público-alvo? Então, a relevância na produção de conteúdo é muito importante. Então, seguindo esses 3 passos, você com certeza vai vender mais, vai vender melhor com a ajuda do marketing digital. E o melhor de tudo, você está produzindo uma estratégia que é uma estratégia equilibrada. Você está dependendo do Google Ads e você está dependendo do conteúdo. Se qualquer uma dessas aqui derem problema em algum momento, você ainda tem uma outra tática dentro dessa estratégia aqui que vai te ajudar. Qual que é a conclusão de tudo isso? Qual que é a conclusão? A conclusão é a seguinte: o site, eu fiz uma analogia aqui, o site ele vai ser a sua casa própria, tá? Então, é ele que realmente é lá que você vai poder produzir os seus conteúdos, lá que você não precisa se preocupar com regras, é lá que realmente você vai mostrar quem você é. O Google Ads é o que vai te dar fôlego, ele vai te dar fôlego para você fazer as primeiras vendas nas primeiras semanas, é ele que vai te dar o primeiro retorno financeiro para que você consiga construir essa sua casa. Porque imagina só, se você for depender só da estratégia de conteúdo, eu acabei nem comentando aqui inicialmente na hora que eu falei do passo 3, mas ele é uma estratégia que demora para dar resultado, pode demorar meses. O Google Ads não, o Google Ads é muito rápido. Então por isso que é importante você equilibrar o Google Ads com produção de conteúdo. Tá? Então a sua casa própria, o fôlego, o Google Ads vai te dar o fôlego para você construir essa sua casa própria, e a produção de conteúdo vai ser o alicerce do seu negócio, vai ser o alicerce que vai sustentar o seu negócio a longo prazo. É ele que vai realmente dar sustância no longo prazo para que você venda mais, que você venda melhor, que você não tenha que fazer tanto investimento em Google Ads a longo prazo. Então era isso, é isso que eu quero mostrar para vocês. Esses 3 passos, são 3 passos simples, mas são poucos negócios que realmente seguem. Se você for por esse caminho, você já vai estar diferenciando de muitas pessoas, inclusive dos seus concorrentes. Então é isso que eu quero mostrar para vocês.
Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade aqui do canal. Muito obrigado!